Boa noite, pessoal. Começando mais uma live do nosso querido Centro Espírita Naim Montes de Castro, nosso celeiro de luz, e que carinhosamente chamamos de Live de Quartas. Para quem está chegando agora, nós já estamos no final do livro A Caminho da Luz, e semana passada lemos o capítulo, se eu não me engano, foi o 22, chamado Revolução Francesa. E hoje eu tive uma ideia da gente dar uma parada breve na leitura do livro A Caminho da Luz para lermos um capítulo do livro também psicografado por Chico Xavier, chamado Cartas e Crônicas, onde ele fala sobre Kardec e Napoleão. Acho que vai ser um bom complemento e vamos ter nesse capítulo, não sei se vocês lembram, eu quando era jovem, eu assistia novela. E eu adorava quando tinha um capítulo, né, sobre festas, né? E aquelas festas tinham lá grandes acontecimentos dentro da festa, tramas, barracos. E hoje nós vamos falar sobre uma grande festa no plano espiritual, mas sem barracos, sem intrigas, né? Uma festa muito iluminada, por sinal. E eu acho que todos vamos gostar bastante de entender um pouquinho dessa comemoração que deu início a um novo ciclo aqui na humanidade. Dá aquela olhadinha para ver quem já está conosco aqui. Já temos muita gente, que bom. Socorro, minha querida, como você está? Grande beijo no seu Carlos e em você. Gosto muito do casal. E a netinha, tá bem? Espero que estejam todos muito bem. Maria Terezinha, tudo bom? Está sempre aqui conosco também. Como eu fico feliz de ver que existem pessoas que nos acompanham desde o primeiro dia. Denise Ferraz, como é que você está? Beijo na sua filha, nos netos. Patrícia Valente, tudo bom, Patrícia? Espero que todos aí na sua casa estejam muito bem também. Tá? Principalmente meu amigo Pedro. Albertinho, meu irmão. Super beijo em você. Sérgio, meu tricolor mais bonito. Como é que você... Não, mais bonito não, mais bonito é o Bernardo. Você é o segundo mais bonito. Espero que você esteja muito bem, meu amigo Sérgio. Eu estive com você na segunda, né? Silvia, nossa professora de história, que semana passada nos ajudou tanto num tema tão complexo e denso. Muito bom estar aqui também com você, Silvia. Muito obrigado pela sua colaboração. Tereza, tudo bom, Tereza? Espero que você e a sua família estejam muito bem. Elizabeth Marques. Oi, Elizabeth. Que bom que você também assiste pelo YouTube, porque às vezes não dá para a gente ver no Facebook, né? E aí acabamos nos encontrando depois pelo YouTube. Marisa, estive com Marisa na segunda-feira também, muito legal. Marisa falou sobre Dom João VI, que deu um nó em Napoleão e acabou vindo para o Brasil. É isso mesmo, né? Dom João VI foi muito inteligente, por mais que muitas vezes passem para a gente a ideia de um bobalhão, né? Mas ele foi o único que conseguiu enganar Napoleão. Acho que podemos iniciar. Aí o pessoal vai chegando aqui, eu de vez em quando dou uma pausa, vou dando uma olhada para receber as pessoas. Então hoje, como eu disse, vamos dar um pequeno momentinho de reflexão, vamos dizer assim, para a gente passar mais uma semana com saudade do A Caminho da Luz. E vamos falar um pouquinho sobre o livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, só que dessa vez o espírito que ditou é o nosso querido Humberto de Campos. Eu não sei se nesse livro ele já adota o pseudônimo de Irmão X, né? Tivemos um certo problema em questões jurídicas e Humberto de Campos teve que
colocar um apelido para justamente não criar mais polêmica e mais problemas para o Chico. E esse livro tem diversas crônicas, diversas mensagens que falam sobre os bastidores do plano espiritual. E nesse específico, como eu disse, é essa grande celebração que aconteceu no céu, na noite de Ano Novo, justamente para iniciar o processo de formação no espiritismo na Europa, especificamente na França. Por isso, o título é Kardec e Napoleão. Então vamos falar um pouquinho da importância desses dois, já que semana passada a Silvia abordou Revolução Francesa, Napoleão, Kardec. Então eu acho que vale a pena a gente dar essa pausa pequena, mas muito importante. Então, antes de iniciarmos, gostaria de falar rapidinho que eu recebi, uma vez de presente do meu amigo Leidervan, um livro chamado, se eu não me engano, Senhores da Guerra, e que fala sobre a trajetória de um espírito e que aqui na Terra, pelos estudos de Hermínio Miranda, houve 4 encarnações. A primeira no Egito Antigo, como um faraó, era o Tutmés III. A segunda encarnação, Alexandre o Grande. A terceira encarnação, Júlio César. E a quarta, Napoleão Bonaparte. E aí eu queria só fazer uma comparaçãozinha muito breve entre Júlio César. Já falamos muito sobre ele aqui na época que estávamos nos capítulos, né, que abordaram Roma, a Roma Antiga. E um pouquinho com a comparação com Napoleão, para a gente ver aspectos psicológicos e históricos que tem. Claro que o livro é muito denso, é muita informação, eu não vou passar isso, né? Mas são coisas pequenininhas, só para a gente dar uma introdução assim bem leve e depois começar a ler. Primeiro, tanto Júlio César quanto Napoleão tiveram uma relação muito densa com o Egito, né? E aí vem essa teoria de ter sido já nessa primeira encarnação deles aqui na Terra, que muito provavelmente vieram de Capela, como o faraó egípcio. Alexandre o Grande, por exemplo, também foi um faraó, né? Ele foi um conquistador, ele conquistou o Egito. Ele era um macedônio, a gente já falou sobre ele aqui também. Ele leva toda a cultura helênica para o Oriente e acaba conquistando o Egito e libertando o povo egípcio, se eu não me engano, dos sírios. Aí eu já não lembro. Depois a Silvia, se puder, me ajuda, por favor, Silvia, que minha memória já está terrível. E ele, por ter libertado o povo egípcio, ele acaba também recebendo o status de faraó. Júlio César tem uma relação com o Egito que Roma importava os grãos do Egito. Então sempre o Egito foi muito importante para o Império. E acabou que ele se relacionou com Cleópatra, teve até um filho com ela, chamado Cesário. E Napoleão teve lá as suas incursões, né, belicosas com o Egito, né, suas batalhas loucas que ele criava, né, e acabou, em circunstâncias disso e de outras conquistas mais tarde, né, levando muita riqueza do Egito para a França. Então hoje você indo visitar o Louvre, por exemplo, você vai ver uma área egípcia gigantesca. Tudo isso conquistas napoleônicas, né? O próprio Júlio César, a gente falou que ele era um grande general e que conquistou as Gálias, né, os gauleses. Quem já leu Asterix sabe exatamente o que eu estou falando. Você tinha o Asterix, o Obelix, e eram os gauleses e que tinham um conflito muito sério com os romanos. E nessa época, quem era o grande general romano? Era Júlio César. Ele foi o conquistador dos gauleses. E não apenas isso. Júlio César, além de conquistar os gauleses, tinha aquela missão que nós vimos aqui, Emmanuel falando várias vezes, de levar a cultura, a civilização para esse povo. E acabou errando absurdamente, né? Porque levou o quê? Levou a escravidão, né? Levou a morte, levou a guerra. Foi um erro terrível. E ele ficou tão famoso e importante para Roma
E a gente lembra também que existiam dois cônsules, né, que eram as pessoas mais importantes da República Romana, e acabaram que nesse momento que Júlio César tinha grande poder, eles convidaram Júlio César para ser o terceiro cônsul, criando aí o primeiro triunvirato, que eram três cônsules nesse momento. E Júlio César dá um golpe e ele acaba virando o cônsul único, depois ditador vitalício, e depois quase virou um imperador, só que foi assassinado no próprio Senado. Né? E quem encabeçou esse crime contra Júlio César foi um filho dele adotivo chamado Brutus. Brutus, ele, antes de cometer esse crime, ele também conspirou contra Júlio César, e Júlio César acabou depois vencendo lá a batalha com Pompeu, acabou perdoando Brutus. Claro que tinha interesses políticos, mas Júlio César ele conseguia, por mais vaidoso, orgulhoso que fosse, ele, para atingir os seus objetivos políticos, ele conseguia até relevar e perdoar, vamos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ver daqui a pouco Napoleão também participando de um período onde eram três cônsules e dando um golpe, né, virando cônsul único, e depois mais um outro, uma espécie quase de golpe, virando o imperador da França. E o que eu gosto de falar, né, da importância de Napoleão, que quando a gente olha Napoleão na França, levando a educação para os franceses, né, porque de uma certa forma ele remodelou a educação, remodelou a parte jurídica francesa. Quem eram os franceses? Eram os gauleses. A gente está falando do mesmo território. E muito provavelmente dos povos, como a gente viu Emmanuel falando, que estavam sempre voltando a reencarnar juntos. Então, muito provavelmente são esses dois aí, Júlio César errando nesse ponto e Napoleão tentando acertar. Houve derrotas clamorosas para Napoleão? Sim, com certeza. A gente vai ver daqui a pouco aí no nosso texto. Mas, ao mesmo tempo, missões que eram muito parecidas. E como eu falei de Brutus, né, que traiu Júlio César, houve um momento também na vida de Napoleão, quando ele já tinha sido preso, ele acaba fugindo da primeira ilha que ele foi preso, né, era a ilha de Elba, e ele volta para Paris e tenta dar um golpe. Que nesse momento já temos aí o rei Luís XVIII, que já tinha voltado à monarquia, e ele tenta dar um golpe. Quando ele está chegando lá com seu pequeno exército, e com o grande pensamento de conseguir mais pessoas para voltar, fazer uma nova revolução, aparece um general dele, cumprindo ordens de Luís XVIII, o rei, para acabar com o exército napoleônico, o pequeno exército napoleônico nesse momento. E Napoleão, de uma maneira assim muito educada, muito respeitosa, ele acaba ouvindo esse general, só que ao mesmo tempo não podiam deixar Napoleão falar. E quando ele fala, ele convence todo o exército desse general inimigo a ir para o lado dele. E nesse momento, que o general viu que ia acabar morrendo, né? Napoleão diz que não queria matar esse querido companheiro, justamente porque ele, naquele exato instante, era o único que estava cumprindo regras, ordens, era o único que estava verdadeiramente correto. Olha como ele era bom de discurso, né? E como eu comparei com Júlio César, utilizando lá o perdão para Brutus para conseguir, né, mais apoio, conseguir mais poder. Napoleão também perdoando esse general, justamente para conseguir mais apoio e mais poder, e todo mundo olhar e aqueles aplausos. Justamente, eu fico imaginando as pessoas pensando, né, ou dizendo para Napoleão, como você é um homem bom, como você é um homem libertador, né? Ele era um grande manipulador. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura, que já nos estendemos demais. Dá uma olhadinha para ver se mais pessoas estão aqui. Viu? A Silvia está falando que provavelmente deve ter sido os Ixos. Eu acho que é isso mesmo, Silvia. Maria Inês Mota, boa noite. E Napoleão agiu bem parecido com Júlio César. Depois, Silvia, se puder, leia o livro
Senhores da Guerra, do Hermínio Miranda, que é bem legal. Vamos iniciar então aqui. Kardec e Napoleão. Para quem chegou agora, a gente está lendo hoje, excepcionalmente hoje, o livro Cartas e Crônicas, só para fazer uma ponte com o capítulo passado. Tá? Semana que vem, voltamos ao livro A Caminho da Luz. Logo após o Brumário, lembra que na Revolução Francesa eles mudaram o nome dos meses, né? Foi no dia 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizer o primeiro cônsul da República Francesa. Olha aí, primeiro cônsul por quê? Porque existiam outros dois. Né? Eram 3 cônsules e ele acaba dando um pequeno golpe, virando o primeiro cônsul da República Francesa. Reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Então, olha só, ele já está falando de Roma imperial. Quando a gente fala de Napoleão, né? O que Roma imperial tem a ver com Napoleão? Porque é a Júlio César. E guerreiros das Gálias. O que os guerreiros das Gálias têm a ver com Napoleão? Mais uma vez, olha a dica aí, ó. Júlio César. Legiões dos Césares, com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos de pioneiros da evolução hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Então, quando a gente vai vendo esses parágrafos, a gente vai lembrando muito do que Emmanuel nos disse no livro A Caminho da Luz, né? A gente está falando das Américas, dos espíritos, né, que já tinham ido para as Américas para ajudar também na formação desse novo continente. O pessoal da evolução hispânica. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas. Então você vê que já tem um grupo enorme aí que provavelmente veio de capela, hein? Sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua fulguração representativa, surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. Agora vem nomes impressionantes, hein? No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paulo, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. Em planos menos brilhantes, isso é importante a gente colocar também, né? Tinha um plano que era mais brilhante de espíritos já bem mais evoluídos. E planos menos esclarecidos, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre. Robespierre era o responsável por todo aquele, responsável direto, né? Houve vários responsáveis, mas seria o principal pelo período de terror da Revolução Francesa. Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire,
e Rousseau. Tá? Interessante que ele coloca Rousseau na parte mais inferior do grupo, tá? E eu concordo exatamente com meu amigo Humberto de Campos, porque eu tenho um certo problema filosófico com Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal e em breves instantes, no seio da noite, que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as feéricas irradiações do palácio festivo. Então chegou uma galera que destoava um pouquinho com aquela luz toda que estava acontecendo. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. Era o pessoal no corpo de carne ainda que foram levados para lá desdobrados, tá? Saiu através do sono e foram levados a esse evento. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Dá uma olhadinha aqui para ver se está tudo bem. Recebido por diversas figuras de Roma, da Roma antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Rivoli foi uma das grandes batalhas que Napoleão venceu, tá? Entre aqueles que o seguiram na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta. Então era a turma que estava encarnado e foi também para esse evento, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, John Dalton, Pestalozzi foi mais tarde o professor de Allan Kardec, Pio VII era o Papa, esse Papa que acabou, na verdade ele foi convidado para a coroação de Napoleão e não coroou Napoleão, que Napoleão que se autocoroou, mas era o Papa que estava lá na Catedral de Notre-Dame. Além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Agora, que festa, hein? Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. Pô, você está desdobrado e vendo isso tudo que está acontecendo? Você com certeza está muito emocionado. Acho que menos um. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos. Ele não estava chorando. Não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Alguém muito importante estava chegando, hein? Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados da claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cetro dourado a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros, que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas, sem palavras articuladas. Isso é interessante, né? Aí você tem músicas belíssimas sendo tocadas. Se eu sou Beethoven e eu estou desdobrado lá, quando eu volto para o mundo carnal, o mundo físico, com certeza eu vou pegar essa música que ficou no meu inconsciente e vou compor alguma coisa. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se
muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões do vestilários arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o corso, Napoleão, se pôs em lágrimas e, levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro, postando-se genuflexo, de joelho, diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, olha só, o celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania e veludosa como a ignorada melodia da fonte, exclamou para o Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo. Irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. Eu vou até repetir. Isso é muito importante. Irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Eis-te à frente do apóstolo da fé. Apóstolo da fé. Olha como ele foi introduzido, apresentado. Eis-te à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem, aí ele já deixa claro, né, que Napoleão foi César. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Então a missão de Napoleão era auxiliar essa obra que estava renascendo no planeta Terra, né? Que é o cristianismo primitivo, que o espiritismo se propõe a resgatar. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanhavam nos conflitos da Farsália, de Tápsio e de Munda, aqueles grandes guerras que César se meteu, né? Remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Eram os inimigos dele, mas 1800 anos depois, né? Estavam lá, né? Agora todo mundo do lado dele. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, a Córcega, para que te não esqueças da pequenez humana que determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhaste e escarneceste, os gauleses, os franceses, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto da humanidade no século que vamos iniciar. Permitir que na França, os antigos gauleses, né, essa missão conseguisse florescer. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual fostes escolhido. Ele foi colocado ali para dar uma segurada, né, em todo aquele mar de sangue que acontecera durante a Revolução Francesa. E pede, por favor, não esqueça por que você foi colocado aqui. Não esqueça da sua missão. Não acredites que as vitórias das quais fostes investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. Nada mais difícil, né? Porque quando acontece alguma vitória nas nossas vidas, a gente acha que é o quê? Somos nós, que somos inteligentes, que somos sábios, que somos preparados, né? Eles estão dizendo, ó, todas essas vitórias não foram porque você é o cara. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência.
indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo, que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Olha como ele apresenta mais uma vez Allan Kardec, o abnegado apóstolo. Ele não diz quem é Kardec, mas de alguma forma a gente está vendo aí um espírito muito elevado para iniciar essa missão. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameie os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro do Napoleão, né? Recorda que, obedecendo a injunções do pretérito, renascestes para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus. Olha como ele apresenta Kardec mais uma vez, que regressa à experiência terrestre e vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminará a missão com o reconhecimento da posteridade e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontoar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros e extenso deserto. Dentro do século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Vou direitinho aqui. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. E aí o que a gente falou semana passada, 15 dias atrás, né, que os ideais de liberdade que surgem no iluminismo inglês, que vão para o iluminismo francês, né, esses eram para ser levados para o planeta inteiro. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico das criaturas livres. E a religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Desculpa que eu tô com uma tosse. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX. Enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. E a gente está falando dessa voz que estava dizendo para Napoleão o Espírito de verdade, né? E a gente sabe quem é o Espírito da Verdade. Muito provavelmente essa voz aí é de Jesus, que foi até esse evento falar com Napoleão. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. A gente está falando aí, pessoal, quase no ano de 1800. Né? Se eu não me engano, no início ele fala que é 31 de dezembro de 1799. Kardec nasce só em 1804. Então Kardec está espírito livre e muito provavelmente ajudando essa trajetória de Napoleão, segurando o homem. O problema é que Kardec, em 1804, ele já vem aqui para encarnar.
Então, só o fato, provavelmente, já estar na barriga da mãe, Napoleão já deve ter perdido muito da proteção desse apóstolo de Jesus. E aí deu no que deu, né? Aqui. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia no abençoado lar de Lyon. Mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do manto e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões e aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena. Foi o último exílio dele na ilha de Santa Helena, uma ilha muito pequenininha, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homens do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerado em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Lindíssimo, hein? Mas é interessante que eu já tinha lido isso aqui uma vez. Deixa eu procurar aqui, porque ele falava também sobre. Ah, não, não. Ele falava sobre. Deixa eu ver onde que o passou sobre as artes. Deixa eu fazer uma busca aqui rapidinho. Eu acho que deve ter sido em algum outro texto. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que é Allan Kardec? Reencarnação de quem? Porque para mim ele deixa muito claro que é um dos discípulos de Jesus. Não sei se vocês tiveram essa percepção aqui. Né? Porque quando eu leio isso aqui, eu enxergo a vida de. Né, o peso que Humberto de Campos dá para Allan Kardec, né, e nesse texto específico, algo tão profundo, tão grandioso. Né? E aí você vê realmente a missão de Kardec, como foi importante. Porque nessa personalidade, dessa encarnação, ele vem como um grande intelectual. Quando a gente está falando de Allan Kardec, é um cara que, uma pessoa, uma personalidade que de alguma forma revolucionar vem revolucionar a educação na França como um todo. Um discípulo de Pestalozzi, né, um educador, um pedagogo. E aí chega um momento da vida dele onde ele dá uma guinada, ele mergulha profundamente numa era metafísica, vamos dizer assim, uma era espiritual, e sem romper, e que isso para mim é uma das coisas mais interessantes, porque a gente leu no A Caminho da Luz todas as transformações, né, que estavam acontecendo no planeta, e justamente um distanciamento da religiosidade. Porque a igreja, por alguma forma, errou demais na mão, e aí veio um contraponto, veio uma resposta da sociedade rompendo com essa igreja. Então você tem um distanciamento da fé, um distanciamento da religiosidade, do cristianismo,
E a ciência chegou tomando esse espaço. A ciência humana acaba ganhando esse espaço junto desses grandes pensadores iluministas. E Kardec, que poderia ter seguido essa linha de rompimento, porque era um cientista, era um estudioso de magnetismo, de física, por mais ainda iniciante estivéssemos naquela época, né? Por mais no início estivéssemos naquela época dessa compreensão da física, ele era um grande estudioso. E ele poderia ter rompido com as questões da religiosidade, mas não. Ele pega toda uma ciência e joga para dentro de uma nova religião. Olha como foi importante para a humanidade e como será importante para a humanidade quando a gente entender que a ciência não é inimiga da fé. Muito pelo contrário. Kardec sempre disse, né, que a fé inabalável é aquela que vai conseguir caminhar lado ao lado da ciência em todas as épocas da humanidade. E um dia eu acho que todos nós vamos compreender isso. Que existe uma complementação entre ciência e espiritualidade. Eu acho que estamos chegando nesse momento, né? Onde a ciência está tão aberta e que até a própria fé vai conseguir entrar nela. E a fé, um dia, estará também tão, né, inclusiva que vai permitir que a ciência adentre, né, esse universo que muitas vezes foi tão fechado e belicoso com pensamentos díspares. Por isso que eu gosto dessa frase de Kardec, que o espiritismo não é a religião do futuro. E às vezes a gente fica imaginando, né, que o espiritismo um dia vai ser a religião de todos. Não. O espiritismo é o futuro das religiões. Quando as religiões vão conseguir realmente entender que a ciência é um complemento e que, acima de tudo, a moral cristã é a direção para a felicidade aqui na Terra. E isso não é exclusividade do espiritismo. Isso é cristianismo puro. Pessoal, então acho que hoje vamos encerrar um pouquinho mais cedo. Eu fiquei muito feliz de ter esse texto aqui com vocês, porque é uma obra de arte e sempre imagino esses mega eventos da espiritualidade, né, e aqueles que têm capacidade de presenciar, de alguma forma vivenciar isso, como essas pessoas são mais felizes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se temos comentários. Ó, a Tereza falou, né? Sim, como discípulo, provavelmente um dos que escrevia bem, né? Exatamente. Exatamente, Tereza. Isso, aí a Silvia está falando de Lucas, né? Que Lucas era o médico, né? E Lucas era um dos cultos, né? Inteligentes todos eram, cada um com a sua inteligência espiritual, emocional, né? Mas os cultos mesmo eram poucos. Um dos mais cultos era Lucas. Mas lembrando que Lucas não conheceu Jesus. Lucas fez uma entrevista com Maria. Né? Ele não acabou não conhecendo Jesus. Mas vamos ficar aí com essa pergunta nas nossas vidas e um dia, de repente, vamos saber. Mas o mais importante é a gente ter a compreensão da grande missão de Kardec e que é resgatar o cristianismo. Essa é a grande missão. Que todos nós vamos poder, de alguma forma, nascer, né, viver felizes, tudo, sem conhecimento espírita. A felicidade não é exclusividade do espírito. Mas a verdadeira felicidade
é exclusividade daquele que ama, daquele que perdoa, daquele que age com compaixão. E isso sim é exclusividade do cristão. Ó, Marcelo estava perguntando, se invertermos, Chico Xavier pode ser a reencarnação de Kardec? Já leu isso, ele já leu isso. Eu já li muitos livros, e um dos livros que eu li, Marcelo, do próprio Kardec, que ele estava muito preocupado com a missão dele aqui na Terra. E o espírito protetor dele diz, querido Kardec, não vão ser 5 ou 6 livros que você vai finalizar a sua missão. Você retornará em breve, para finalizar, aí sim, a sua missão na Terra. E nesse momento, eu vejo que Kardec deve ter desencarnado, eu não sei exatamente as datas, em 1800 antes de 1870, e Chico Xavier nasce em 1910. Então, 40 anos de diferença é breve. Para os espíritos iluminados, é muito breve. Tá? Eu sou daqueles que acreditam que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Mas a minha opinião não serve para nada. Mas uma coisa eu tenho assim bastante dúvida no meu coração. Existe um livro de um amigo do Chico, não é psicografado. Esse amigo do Chico, se eu não me engano, o nome dele é Adelino. Ele faz um livro com algumas comparações. Aquela comparação bobinha que eu fiz no início aqui sobre Júlio César e Napoleão, ele faz comparações sérias da vida de Kardec com Chico. O nome do livro é Kardec Prossegue. Depois procurem aí na internet, por favor. E ele deu esse livro de presente para o Chico. Chico, na verdade, recebeu vários livros. O que o Chico fez com esses livros? Se eu não sou o Kardec, eu vou esconder esse livro, vou dizer, ô Adélio, tá louco, cara, vai falar uma bobagem dessa? Ele dava de presente esses livros para as outras pessoas com dedicatórias. E isso aí já acho que é um sinal de que tem alguma história verdadeira nessa fofoca de além-túmulo aí. Viu? A Silva também, lendo obras póstumas, ela também acredita que Chico foi Kardec, né? Adelino, né, o Albertinho? Isso mesmo, né? Na prática muda muito pouco pra gente. Mas nós somos curiosos. E eu acho que não há pecado nenhum em a gente especular se isso foi aquilo, foi isso outro, tal, tal. E tem um grupo de amigos do Chico que diz que Chico, reencarnação de Kardec, e que, no final das contas, é a reencarnação de João Evangelista. Por isso que Humberto de Campos fala tanto desse discípulo de Jesus nesse texto. Tá bom? É isso mesmo, Marcelo. Fofoca do além-túmulo. Isso que a gente está fazendo aqui nada mais é do que fofoca do além-túmulo. E que é divertido, é legal. Né? Vamos dar também esse direito de ser um pouquinho de fofoqueiros. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a nossa prece? Eu acho que está no momento da gente fazer a nossa prece final. Vou botar mais água aqui para finalizarmos a nossa noite, que para mim foi muito agradável, como sempre. Vou colocar a nossa tela aqui da oração, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Vamos fechar então os nossos olhos, como de costume, lembrando da nossa água, que os espíritos já estão aqui trabalhando em nossos lares nesse momento de conversa, de amizade, de entendimento da doutrina espírita e, acima de tudo, nessa busca de conexão com o mais alto. Pensar em Jesus é se conectar com o Criador. Jesus é a ponte com o Pai. Ele
médium de Deus, conecta cada um de nós ao Criador. E é por isso que nesse momento estamos pensando nele, lembrando dele na terra, não no seu final de doação da sua vida, para que entendêssemos a nossa própria existência, mas nos momentos de alegria, onde ele, junto daqueles que o seguiam, pregava com tanto entusiasmo, com tanta emoção, com tanto amor, que nenhum daqueles que ali estavam ficavam indiferentes. Porque a palavra do Mestre vinha como um alimento que sacia a fome daqueles mais abandonados à própria sorte. Vinha como cobertor que aquece a alma dos espíritos que mais necessitam do calor, como a água que sacia a sede do navegante que se encontra abandonado à própria sorte. Jesus amado, graças te damos, Mestre, por estarmos hoje aqui reunidos em teu nome. Que a tua boa nova invada os nossos lares, trazendo luz, esperança, paz e harmonia. Fica conosco, hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Muito boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham entrado em sintonia também com esses nossos queridos obreiros da vida eterna, que incansavelmente estão em nossos lares, nos nossos corações, buscando a nossa transformação. Fiquemos sempre com Jesus, fiquemos com Maria Santíssima e, acima de tudo, com Deus Pai. Boa noite. Boa noite a todos. Não esqueçam de beber a água, hein? Até semana que vem, se Deus quiser, retornando o livro A Caminho da Luz.